Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai, então, abordar alguns temas importantíssimos, tá? Dentro da parte de organização dos nossos sistemas, beleza? Mas antes da gente dar início a essa parte, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a organização dos sistemas, a gente vai fazer a correção daquelas atividades que a gente deixou da aula passada, beleza? Vamos lá então. Bom, então na aula passada eu deixei para vocês a atividade número 3, né, como atividade do em casa, e na atividade 3 ele estava pedindo para a gente a seguinte forma, né? No diagrama a seguir, procure os exemplos correspondentes aos níveis de organização a partir do organismo cachorro. Também procure os níveis de organização que estão faltando na tabela do item A. Tá? Bom, então aqui a gente encontrou cachorro, que era o organismo, né? A gente vai ter medula, vai ter organismo, tá? A gente vai ter aqui na outra parte, né? Neurônio, que é uma célula, tá? A gente vai ter nervos, depois a gente vai ter tecido, tá? E depois aqui a gente vai ter nervoso, beleza? Bom, e agora a gente vai na letra A do nosso exercício número 3. À medida que for encontrando nomes, preencha a tabela relacionando, exemplo, encontrado o respectivo nível de organização. Então, célula. O que seria célula? Seria o neurônio, né? O neurônio é uma célula nervosa. Depois, em tecido. O que seria o tecido? Tecido nervoso, né? Então, tem o tecido nervoso, que é um exemplo de tecido. Órgão. Exemplo de órgão. Medula, tá? Teve medula ali? Teve, ó. Medula tá bem aqui, tá? Depois a gente vai ter um sistema. Exemplo de sistema. A gente vai ter o sistema nervoso também, né? Com o mesmo nome de tecido. Então, a gente também tem aqui nervoso, tá? Foram dois nervosos que a gente achou. Esse nervoso de trás para frente, né? E esse daqui um pouco mais abaixo. Então, a gente tem aqui nervoso também. E um organismo. Qual que era o organismo que a gente encontrou ali? Cachorro, tá? Organismo, um exemplo de organismo, cachorro. Então, fechamos aqui a nossa tabela. E agora vamos para a letra B, né? Represente cada um dos níveis encontrados desde a célula até o organismo. Para isso, utilize legendas e faça uma pesquisa de acordo com o sistema que encontrar em sua resposta. Por exemplo, se o sistema encontrado for o muscular, procure em livros de biologia e ciências e da internet como é o sistema em cachorro, mamíferos. Essa pesquisa vai ajudar a fazer a representação em cada nível de organização. Bom, então a gente encontrou ali cada um dos níveis. Qual foi o sistema encontrado? A gente encontrou o sistema nervoso, né? Então a gente vai ter célula do sistema nervoso, a gente vai ter os neurônios, tecido do sistema nervoso, o tecido nervoso, órgão do nosso sistema nervoso, a gente vai ter o encéfalo, tá? O cérebro, e também a medula, tá? Esses são os dois órgãos pertencentes ao nosso sistema nervoso, tá? E no cachorro, será como ele funciona? Funciona como funciona também no nosso organismo. É um sistema onde vai receber e processar e dar respostas ao nosso organismo. Como assim, professor? Toda vez que o nosso organismo recebe algum estímulo do meio externo, seja ele um estímulo sonoro, através de som, seja ele um estímulo seja ele um estímulo luminoso, através da visão, ou um estímulo através de superfície, que é o estímulo de tato, o nosso organismo vai receber essas informações e processá-las, tá? Dependendo do tipo de informação que chegar no meu organismo, eu vou dar uma resposta. Por exemplo, coloquei a mão no fogo. A minha mão, o que acontece? Ela recebe o estímulo, que é o calor. Esse calor, ele vai ser enviado até o meu encéfalo, vai falar assim, ó, tá muito quente. Meu encéfalo vai falar assim, ó, para minha mão. Vai dar uma resposta para ela. Qual que é a resposta? Para eu tirar dali. Só que isso é de uma maneira muito rápida. Às vezes a gente nem pensa nessa resposta, né?
simplesmente quando a gente coloca a mão no fogo que está quente, a primeira coisa que a gente faz é retirar. Tá? Só que a gente não pensa nisso, mas isso está acontecendo. Tá? Isso está acontecendo porque é um reflexo que o nosso organismo possui. Então, a informação chegou até nosso encéfalo, essa informação que estava quente foi processada, tá? E aí o nosso sistema nervoso central deu uma informação para a nossa mão para fazer o quê? Retirar a nossa mão do fogo. Tá? Por quê? É uma resposta. O nosso sistema nervoso trabalha com isso. Tá? Trabalha recebendo informações, processando informações e dando respostas a essa informação que a gente recebe. A todo momento a gente está recebendo informações. Nesse exato momento, você está assistindo a minha aula de ciências e você também está escutando a minha voz, né? Está assistindo esse vídeo, está tendo resposta com seu caderno aí do lado, sua apostila do lado, corrigindo essa atividade, né? Como resposta, você está escrevendo, corrigindo aquilo que é correto. Num cachorro vai ser diferente, professor? Vai, porque ele vai executar funções diferentes, mas o princípio é o mesmo. Ele vai, por exemplo, escutar um gato ou algum animal passando na rua. O que ele faz? Ele vai latir. Ou ele escutou algum barulho diferente. Qual que é a resposta dele? É prestar atenção naquele barulho diferente. Você chega em casa, qual que é a reação dele? Né? E se ele for um cachorro agradável, né? Um cachorro dócil, ele vai até você, vai querer te lamber, vai querer ficar com o rabo abanando, né? E significa felicidade. Então, ele vai ter várias respostas nervosas dentro do sistema nervoso para cada estímulo que ele sofrer do meio externo. Beleza? Então, essa seria a resposta da nossa letra B. E agora, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos agora ao módulo 18, falar um pouquinho sobre os sistemas e integração. Basicamente é isso que a gente acabou de falar, né? A respeito de informações que estão chegando do meu organismo, essas informações estão sendo processadas, o meu organismo dando respostas a essas informações. Então é isso que a gente vai falar agora dentro da nossa aula, falando a respeito sobre sistemas e integração. A gente tem uma imagem já do início desse módulo 18, né? Um equilibrista se exibindo em um evento na cidade de Perth, na Austrália, em abril de 2019. Então foi ano passado, né? Fizeram essa foto aqui. Número 1, né? Então já temos algumas perguntinhas aí para responder a respeito dessa foto. O artista da foto está realizando várias atividades ao mesmo tempo. Você consegue identificá-las? Tá? Então aqui ele está o quê? Com certeza ele deve estar falando, porque ele tem um microfone. Ele está aqui fazendo malabarismo com a machadinha, um facão e uma faca, né? Aqui embaixo ele está pedalando, se mantendo equilibrado em uma bicicleta, um monociclo, né? Bicicleta com apenas uma roda, tá? Sem falar que o quê? Ele está numa altura muito alta, ou seja, ele está mantendo o equilíbrio de uma altura considerável, fazendo malabarismo, tá? E provavelmente ao mesmo tempo falando alguma coisa com o público, né? Ele está fazendo ali diversas atividades ao mesmo tempo. Número 2, pensando nas atividades feitas pelo artista, quais sistemas do corpo humano estão envolvidos em cada uma delas, né? Então, qual sistema será que está atuando nessas atividades? Né? Então, vamos lá para esses sistemas. Então, a gente tem vários sistemas, né? A gente tem sistema circulatório, sistema digestório, sistema excretor, a gente vai ter o sistema locomotor, sistema nervoso, tá? Esses são os sistemas que a gente tem dentro do nosso organismo, tá? Bom, e aqui, ó, com certeza, tá? Quais os sistemas que estão atuando aqui? Sistema locomotor, né? Porque ele está pedalando, ele está mexendo os braços para que aconteça esse malabarismo, tá? Então também está se mantendo equilibrado em cima dessa bicicleta, então, consequentemente, ele está com o seu sistema locomotor ativo nesse exato momento. Além do sistema locomotor ativo, ele está o quê? Com o seu sistema nervoso também ativo, tá? Ele está conseguindo aqui, ó, equilibrar, né? Se equilibrar ali em cima, através da sua visão ele consegue saber a hora que certa dele jogar uma faca e outra, tá? Também ele está falando, se ele tem um microfone, com certeza ele está utilizando da fala, tá? Então seu sistema nervoso está bem ativo naquele momento.
qual será que seria o outro sistema que poderia estar ativo? Tá? Um outro sistema seria o sistema circulatório, que está mantendo todo o seu corpo vivo, né? Levando substâncias, né? Levando energia para todas essas células do seu organismo. Tá? Então, esses são um dos, né, sistemas que estão fazendo com que ele execute todas essas atividades que ele está realizando aqui. Agora, número 3, né? O sistema do corpo humano funciona em conjunto ou cada um atua de modo independente aos outros, né? Então, a pergunta é a seguinte: será que um sistema ele é independente do outro? Ou será que um sistema depende do outro para que ele funcione? A resposta certa é que um sistema depende do outro para que ele aconteça, para que ele execute a sua função, tá? Como, por exemplo, né? Como assim, professor? Um sistema depende do outro para realizar a sua função. Exemplo, a gente tem um sistema circulatório, certo? O sistema circulatório ele só funciona graças aos vários outros sistemas que estão atuando. Por exemplo, o sistema circulatório ele depende do sistema locomotor para que ele ocorra, para que ele funcione. Tá? Por exemplo, eles precisam dos músculos para que o sangue volte para o coração através das veias. O sistema circulatório depende do sistema respiratório para transportar o gás carbônico e transportar o gás oxigênio. Se não tivesse o sistema respiratório, o sistema circulatório não iria conseguir fazer o transporte desses gases. Ele precisa do sistema digestório, por exemplo, para fazer a digestão do alimento e levar esses nutrientes a todas as células, tá? E assim por diante, tá? Nosso sistema locomotor precisa do sistema sanguíneo para nutrir as suas células. O sistema locomotor precisa do sistema nervoso para mandar informações para que ele execute suas funções, tá? Então, um sistema ele depende do outro para que ele consiga se manter vivo. O sistema nervoso precisa do sistema circulatório, porque ele demanda uma grande quantidade de oxigênio e também de nutrientes, tá? Então, todos esses sistemas, eles dependem um do outro para que eles atuem, para que eles executem as suas funções, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o organismo e os seus sistemas, né? Então podemos observar nesta imagem, né, que as pessoas e os animais estão desempenhando diversas atividades. Note que em cada indivíduo está evidenciado algum sistema do corpo. Os sistemas nos animais, incluindo no ser humano, são muito parecidos em forma e função, mas podem apresentar especificidades. Em aves, por exemplo, existe um órgão no sistema digestório, a moela, que ajuda a triturar os alimentos mecanicamente, estrutura que não existe nos mamíferos. Já em mamíferos ruminantes, como os bois e búfalos, os estômagos se encontram divididos em câmeras, o que não ocorre em vários outros grupos de mamíferos, como os dos primatas, ao qual pertencemos. Tá? Então, existe uma variação, né, entre os animais desses sistemas, mas basicamente, né, a gente vai ter ali um sistema executando a mesma função que o outro. Tá? Então aqui a gente tem várias pessoas, né? A gente tem aqui o indivíduo 1. Tá? Esse indivíduo 1 ele está demonstrando para a gente o sistema respiratório, que conduz o ar até os pulmões, né? Com os quais acontece a troca gasosa. Quem faz parte do nosso sistema respiratório, professor? Vai ser a fossa nasal, as nossas fossas nasais, a nossa laringe, tá? Depois a gente vai ter a faringe, depois a laringe, depois a gente vai ter a traqueia, tá? E daí da traqueia vai para os brônquios, tá? Dos brônquios para os bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, tá? Vocês estão vendo aqui, tá? Aqui a traqueia, e aqui, quando se ramifica a traqueia, vai ser os brônquios, e o que vocês estão vendo aqui são os dois pulmões, tá? Pulmão do lado direito e pulmão do lado esquerdo, tá? O pulmão do lado direito a gente vai um pouco maior do que o pulmão do lado esquerdo, tá? Existe essa diferença anatômica. E um pouco abaixo a gente encontra o músculo, que ele é fundamental dentro do nosso sistema respiratório, conhecido como diafragma, tá? O músculo diafragma, ele é que executa movimentos, um dos principais, lógico. A gente vai ter outros músculos que executam outros movimentos, tá? E faz parte daqui do nosso sistema respiratório. Um pouco abaixo, a gente encontra ali
uma mulher, né, que está demonstrando para a gente o sistema circulatório, tá? Para que serve o sistema circulatório? O sistema circulatório transporta substâncias por meio do sangue, que circula pelo corpo em vasos. Vasos esses que são divididos em dois tipos, tá? São os vasos conhecidos como veias e artérias. Qual a diferença, professor? A artéria, tá? Ela vai carregar sangue rico em oxigênio e veia vai carregar sangue rico em gás carbônico. Beleza? Essa é a diferença entre uma veia e uma artéria. Tá? Existem outras diferenças, mas a gente vai falando a respeito disso no decorrer das nossas aulas. Beleza? Sistema digestório agora. Tá? Tem aqui um sistema digestório de um pássaro, né? Como a gente falou ali no texto, os pássaros eles possuem a moela. Tá? Não sei se vocês já viram a moela do frango, né? Ou já viram alguém limpando um frango por dentro, tá? A gente tem a moela, é um órgão que fica um pouco acima do estômago, tá? E ele serve para quê? Para triturar, tá? O alimento. Por quê? Pássaro não tem dente, igual os mamíferos, igual outros grupos de animais, como os répteis, anfíbios, enfim. Eles não têm peixes, né? Essa capacidade de triturar o alimento. Ele simplesmente engole. Então, quem faz essa parte de trituração é um órgão chamado moela, que vai triturar esse alimento para facilitar o processo de digestão. Tá? Aqui embaixo a gente tem um sistema imunitário, também chamado de sistema linfático. Tá? Ele realiza a defesa do nosso organismo contra doenças. Né? Nesse sistema linfático a gente vai ter vários vasos que conduzem, tá, uma substância chamada linfa, rica em células de defesa do nosso organismo, tá? Conhecido como glóbulos brancos. Tá? Então aqui no nosso sistema imunitário a gente vai ter diversas células que defendem o nosso organismo contra invasores, né? Contra doenças, tá? Contra vírus, contra bactérias, contra fungos, contra esses tipos de agentes exógenos que podem causar algum tipo de mal ao nosso organismo. Né? A gente vai ter o sistema genital, que faz parte do nosso sistema reprodutor, né? Tanto masculino quanto feminino. Tá? Um produz células masculinas, células sexuais masculinas, e no outro vai se produzir células sexuais femininas, tá? Durante o processo de reprodução. No outro, a gente vai ter o sistema urinário, tá? Que produz urina e elimina substâncias tóxicas ao corpo. Exemplo, ureia. Tá? O nosso organismo produz uma grande quantidade de substâncias nitrogenadas. Tá? Essas substâncias nitrogenadas, elas são altamente tóxicas ao nosso organismo. Tá? E aí o que acontece? O que o meu organismo faz? Ele coleta essas substâncias através dos nossos rins e depois faz com que elas sejam solubilizadas na água, tá, do nosso próprio corpo e são levadas até a nossa bexiga, depois serão excretadas, né, conforme a quantidade ali for aumentando dentro da bexiga. Beleza? Depois a gente tem aqui o nosso sistema nervoso, que transporta e transforma as informações do ambiente externo do ambiente interno em percepções sensoriais ou em ações em outros órgãos. Como falei para vocês, o nosso sistema nervoso ele está relacionado diretamente com essa parte de absorver informações, né? Fazer então a percepção do meio onde eu estou através dessas substâncias. Tá? Como assim, professor? Toda vez que eu entro em contato com alguma coisa, tá? Toda vez que eu entro em contato com o meio externo, por exemplo, eu estou fazendo a captação do meu sistema nervoso, através de luz, né? Que eu estou visualizando aqui o ambiente onde eu estou, através de sons que eu estou escutando, através do tato que eu pego lá, por exemplo, no celular, eu pego a superfície, eu sei que é uma superfície lisa, né? Com algumas estruturas pontiagudas, né? Que tem algumas quinas. Isso eu estou percebendo porque meu sistema nervoso, se eu fechar o olho, eu consigo perceber isso, não preciso ver, tá? Então, o que acontece? O meu sistema nervoso, ele é capaz de levar essas informações até meu encéfalo, até meu cérebro, para que eu consiga, tá? Consiga interpretar essas informações e levar essas informações no meio externo, como o meu
Eu exemplifiquei para vocês quando a gente coloca a mão no fogo ou coloca a mão em algo pontiagudo, como uma agulha. Quando uma agulha espeta a gente, o que a gente faz? O reflexo é tirar a mão dali. Ou quando a gente pisa num prego, por exemplo, dói muito. O reflexo é tirar o pé imediatamente, porque a dor é um reflexo que o nosso organismo tem para que não cause mais dano ao meu organismo. Toda vez que eu sinto dor é porque tem alguma coisa errada com o meu corpo, tá? Então, isso é o quê? É o sistema nervoso dizendo para o meu corpo, dizendo para mim que tem alguma coisa errada, tá? E às vezes essas informações elas ficam armazenadas. Por exemplo, antes lá, quando a gente é muito criança, tá? A gente não passou por várias experiências. Uma delas é colocar a mão no fogo, por exemplo. Então, por que que o bebê coloca tudo na boca? Ele fica olhando, ele quer pegar, ele quer cheirar, quer colocar o dedo na tomada. Por que que isso acontece? Porque tudo para ele é novo, tá? Ele está vivendo várias experiências ali novas que vai formar para ele, né? Vai dizer para ele se aquilo ali é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, pela primeira vez, quando ele coloca a mão no fogo, ele não sabe que aquilo ali é quente. E aí, a partir daquele momento que ele soube que aquilo ali é quente e machuca, o que acontece? Cria-se dentro do cérebro, tá? Uma informação importantíssima. A gente chama de memória. Tá? Toda vez que ele observar o fogo, ele vai saber que aquilo ali é quente e aquilo ali pode queimar ele. Ele não vai mais fazer isso. Isso aconteceu com a gente também, durante o nosso processo de formação. Tá? A gente sabe muitas coisas porque a gente acabou experimentando, vendo, né? Acabou participando de uma experiência e essa experiência causou o quê? Deixou uma memória na nossa mente e agora a gente sabe, por exemplo, que a gente não pode colocar o dedo na tomada, sabe que a gente não pode colocar a mão no fogo porque é quente, tá? E assim por diante. Beleza? Tudo isso graças ao nosso sistema nervoso, graças a essas informações que são recebidas, processadas e aí, consequentemente, ela pode ser dada uma resposta ou não. Tá? Bom, continuando aqui então, sistema tegumentar, né? O que seria o sistema tegumentar? Ele reveste e protege externamente o nosso corpo. É o que a gente encontra aqui na nossa pele, tá? Nossa pele, ela tem ali o nosso órgão, que é a pele, né? Fica revestindo externamente o nosso organismo e ela está relacionada diretamente com a proteção do meu corpo, para que eu não perca, por exemplo, uma quantidade de água exagerada durante o meu dia a dia. Ela ajuda também a fazer proteção, uma primeira barreira contra agentes infecciosos, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, que a gente acaba entrando em contato diariamente. Tá? Nossa pele ela serve de proteção. Professor, mas mesmo se eu entrar em contato, eu ainda posso se contaminar? Pode. Só que se a gente não tivesse a pele, seria muito mais fácil acontecer esse contágio. Tá? Depois a gente tem o nosso sistema muscular, que realiza, né, os movimentos do nosso corpo. A gente tem o sistema endócrino, que produz hormônios, né, e substâncias que coordenam e controlam diversas ações do nosso organismo. Tá? Tem várias glândulas, né, que fazem isso, como, por exemplo, o pâncreas, que produz uma grande quantidade de insulina. Tá? A nossa hipófise, a nossa tireoide, que produz vários hormônios que regulam, né, o nosso corpo. Enfim, a gente tem várias glândulas que produzem várias substâncias e regulam o nosso organismo de maneira correta. Tá? E depois a gente tem o nosso sistema esquelético, né? Que sustenta, protege e dá forma ao nosso corpo e se relaciona com a locomoção. Tá? Então, o nosso sistema locomotor, o sistema esquelético, tá? Ele está diretamente ligado com a nossa locomoção, proteção do nosso encéfalo, proteção da nossa medula espinal. Tudo isso acontece graças à presença de vértebras, presença de ossos no nosso organismo. Tá? Então, a gente tem uma proteção aqui muito grande dos órgãos da nossa caixa torácica, né? Pulmão, a gente tem os rins, o coração, fígado, que ficam nessa região torácica. Na cabeça, tem o crânio, né? Onde tem uma proteção muito grande do nosso sistema nervoso central, né? E depois a gente na coluna vertebral, dentro dela, a gente vai ter a proteção ali da nossa medula espinal. Beleza?
Bom, pessoal, os tecidos do corpo humano, né? Então, a gente vai ter vários tipos de tecidos que estão presentes dentro do nosso corpo humano, tá? E quem são esses tecidos, né? São principais, são 4. A gente vai ter o tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular e tecido nervoso, tá? Então, em um organismo pluricelular, como os seres humanos, o corpo é formado por diferentes tipos de célula. Cada tipo de célula desempenha diferentes funções, atuando em conjunto, as células garantem a sobrevivência do organismo, tá? Então, assim como esse tecido que está aqui na minha roupa, o tecido do meu corpo também é formado por unidades funcionais, tá? Esse tecido que está aqui, ó, desse jaleco, quem é a unidade funcional dele? A linha. Então, várias linhas em conjunto, de forma organizada, formam esse tecido, certo? E no meu organismo, várias células, de forma organizada, vai formar para mim um tecido também, né? Então, a gente vai ter lá as células especializadas, né, que atuam de forma coordenada e integrada, realizando determinadas funções, formam os tecidos. No corpo humano existem 4 grandes grupos de tecido: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial ele é formado por células bem próximas umas às outras. Por quê? Ele está presente na pele e é chamado de epiderme. E ele serve para quê? Para ficar bem juntinho, porque ele é um tecido de proteção, né? Então nada pode passar ali. As células elas têm que ficar muito próximas uma das outras para dar essa função de proteção para o meu tecido. Tá? Então o tecido epitelial tem que ter essa característica. Além disso, o tecido epitelial também pode ser classificado como tecido epitelial glandular. Por quê? Esse tecido epitelial também pode ser glândulas, tá? E aí essas glândulas elas vão produzir diferentes tipos de substâncias, como suor, leite, lágrimas, enzimas, hormônios, tá? Todas essas substâncias que o nosso corpo produz são produzidos por glândulas, tá? Depois a gente vai ter o tecido nervoso, tá? Que ele é caracterizado por células especializadas, chamadas de neurônios, que vão transmitir informações de uma célula para outra através de pulsos nervosos, tá? E basicamente é o que compõe o nosso sistema nervoso. Depois a gente vai ter o tecido conjuntivo, né, que é formado por diferentes tipos de células, tá? A gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Todos esses tipos de tecidos que eu falei para vocês são tipos de tecidos que a gente encontra dentro do nosso organismo, tá? E aqui embaixo a gente pode observar, né, esses tecidos, né, que a gente encontra dentro do nosso organismo. Tecido muscular, né, está relacionado diretamente com a parte de movimento do nosso corpo, e a gente tem 3 tipos básicos de tecido muscular. A gente encontra o tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso ou não estriado. Tá? Qual que é a diferença, professor? O estriado esquelético está relacionado diretamente com as contrações que eu tenho do meu corpo, né? Movimento dos braços, das pernas, do rosto, todos esses movimentos que a gente consegue controlar. O tecido cardíaco é um tecido onde ele só é encontrado no coração. É um músculo, tá? É um tecido muscular que a gente não tem, assim, a gente não tem a capacidade de controlar. Nosso coração, se a gente falar para o coração parar de bater, ele não consegue. Ainda bem, né? A gente não tem controle sobre os batimentos nossos cardíacos. E depois a gente tem o tecido muscular liso, tá? Que ele participa do nosso processo de digestão. A gente encontra ele principalmente dentro do nosso intestino. E ele está relacionado diretamente com movimentos chamados de movimentos peristálticos. Beleza? O outro tecido aqui, ó, propriamente dito, ele está relacionado com a parte da epiderme, um pouquinho abaixo da nossa pele, é aquele tecido que compõe aquele local ali, tá? A gente tem o tecido ósseo que compõe os nossos ossos, tá? Então, os nossos ossos, eles são vivos, ou seja, eles possuem essa característica de ter ali células vivas compondo ele. Apesar de ele ser bem rígido e não parecer assim tanto que ele seja, né, um tecido vivo, ele apresenta assim essas características
de ter células vivas aqui naquele tecido. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai aqui para a atividade número 1, né? Então, observe a representação do corpo humano e de alguns dos seus órgãos. Em seguida, responda às questões propostas. Tá? Então, letra A. Os órgãos de quais sistemas estão representados na imagem? Tá? Então, a gente tem o sistema digestório, né? Estômago, intestino, fígado e pâncreas. Sistema respiratório, pulmão e traqueia, né? A gente pode observar aqui a traqueia e o pulmão. Depois a gente vai ter ali cardiovascular, coração e vasos sanguíneos, né? A gente tem o coração e os vasos sanguíneos sendo representados. Depois a gente vai ter sistema esquelético, né? Com as costelas e a clavícula, né? A gente pode observar aqui a clavícula, as costelas. E depois a gente vai ter ali o sistema endócrino, né? Com a glândula da tireoide. Onde que eu estou vendo a glândula da tireoide aqui, professor? É essa glândula aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais para cima da epiglote ali, ela fica naquela região. Beleza? A gente também observa aqui, ó, pode observar aqui o pâncreas, tá? O sistema endócrino também faz parte do sistema endócrino. O pâncreas está ali, tá? Letra B. Em relação aos sistemas citados no item anterior, quais atuam mais diferente e de forma integrativa no processo de alimentação? Então, no processo de alimentação, é preciso que o sistema digestório entre em ação, processando alimentos ao longo do tubo digestório, para que os nutrientes fiquem disponíveis para serem absorvidos na corrente sanguínea e distribuídos pelo nosso corpo através do sistema cardiovascular. Tá? Então, essa seria a resposta completa da letra B. Letra C. Escolha um órgão representado na imagem que pertence ao sistema responsável por promover as trocas gasosas. Quais tecidos fazem parte de sua constituição? Tá? Então, aqui poderia ser escolhido, por exemplo, tecido conjuntivo, propriamente dito, né? E tecido epitelial no revestimento externo e interno do órgão, além das glândulas. Tá? Então, essa é uma das respostas corretas aí da nossa letra C. Beleza, pessoal? Agora, eu vou deixar para vocês, tá? Como tarefa do Em Casa, o teste número 1 e também o Em Casa número 1 para vocês realizarem, beleza? Então, o número 1, ele está falando assim para a gente, ó. Na seção atividade 1 deste módulo, foram ilustrados alguns órgãos do corpo humano e proposta uma reflexão sobre quais deles estariam diretamente relacionados ao processo de alimentação. Nesse sentido, quais outros órgãos ou sistemas não representados naquela ilustração podem estar envolvidos nesse processo? Explique como eles se integram a outros já mencionados na seção, atividade 1. Tá? Então, essa é uma resposta aí para vocês fazerem na atividade número 1. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou em relação a essa atividade, tá? Eu fico à disposição de todos vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até mais.